meu rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Mengão. Vamos estar trocando uma ideia aí sobre a entrevista de apresentação do zagueiro Pablo, né, meus amigos? Tá aí devidamente apresentado com o manto sagrado. Vamos estar conversando aí sobre isso. Vamos estar trocando uma ideia também. Vamos repercutir falas de Marcos Braz sobre futuras contratações, sobre situações aí. Tá muito interessante a gente repercutir também a entrevista que o Braz junto com o Spindel deram lá na sala de coletiva de imprensa do Ninho do Urubu. Vamos estar falando de Landim, vamos estar falando de contratação de goleiro e muito mais. Então assiste o vídeo completo, inteirinho, pra você ficar por dentro de tudo. Se inscreve no canal, meu parceiro. Tem um botão vermelho enorme aqui embaixo que se inscrever, você aperta ele, é tão gigante, botão vermelho, se inscreve, aciona o sino e amassa o like. Beleza? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido. E já vamos começar aí, né, de bate-pronto, falando sobre a entrevista coletiva do Pablo, né? O zagueiro Pablo que foi lá, se apresentou hoje, né? Provavelmente deve estar estreando aí na partida contra o Vasco, né? Já estava relacionado para o jogo de ontem, estava no banco de reservas, no entanto, não entrou no jogo, mas para o jogo de domingo contra o Vasco, segundo jogo, 1-0 Mengão primeiro, Pablo deve estar presente, está em campo, Paulo Souza deve estar promovendo a estreia do Pablo. Bom, um dos primeiros temas que foram abordados nessa entrevista coletiva com o Pablo foi o tema, é claro, evidente, seleção brasileira. Ele diz que o Flamengo faz prospectar seleção brasileira. Pablo abordou diversos assuntos na coletiva de apresentação como o sonho de alcançar a seleção, questões táticas e a sensação de estar no Maracanã, de estar jogando no estádio Mário Filho, no estádio do Maracanã, meu parceiro. Então, assim, mais um problema que o Flamengo vai ter se o Pablo arrebentar. É legal, cara. O cara tem um sonho de ir pra seleção brasileira, jogar com a camisa do país dele. Não tenho nada contra isso. O que eu tenho contra é a dona CBF, entendeu, meus amigos? Ficar botando o jogo em data FIFA. Aí você prejudica o Flamengo, você quebra o time do Flamengo. O problema não é a convocação. O problema é a convocação prejudicar os times brasileiros e ninguém fala nada. É só o Flamengo que fala, porque o Flamengo é o mais prejudicado com isso, né? Enfim, vamos passar aí para a próxima fala do Pablo. Ele falou o seguinte também, olha que bacana isso aqui, cara. O Marcos Braz ligou para o meu empresário numa terça-feira e disse que ele iria me ligar na quinta-feira. Eu disse não. Eu vou para o Rio e converso com ele pessoalmente. Olha só a atitude que o cara teve. O cara realmente queria vestir o manto sagrado, quer estar aqui no Flamengo e ver. Ah, não, se ele fosse acomodado. Acomodado não, né? Normal, né? Não, tá beleza, o cara falou que vai me ligar aí na quinta-feira, então vou esperar o telefonema aqui. Vai lá, Marco Braz. Não, ele pegou, alô, passagem, comprou a passagem, se embora pro Rio e que de lá a gente não vai sair mais, vamos fechar com o Flamengo, porque eu quero ser jogador do Flamengo. Então, muito legal, muito bacana a atitude do Pablo aí, tá? Pra jogar no Flamengo. Agora, tem várias outras falas do Pablo, né? Mas não vou ficar falando aqui o tempo inteiro também sobre o Pablo. Se você quiser assistir a entrevista na íntegra, é só você ir lá no canal da Flá TV, que lá tem entrevista completinha com todas as perguntas pra vocês. Botei alguns destaques aqui, né? Pra não ficar também... Muita gente já viu a entrevista, fica até uma coisa aqui. Vamos falar sobre Marcos Braz, meu querido. VP de futebol do Flamengo. E ó, a entrevista do Braz tá dando o que falar, hein? Tem muito torcedor rubro-negro, muita gente que não ficou satisfeita com a entrevista do Marcos Braz. Eu vou explicar o porquê e a gente vai estar repercutindo aqui agora. Primeiro ponto. O ponto da parte mental do time. O ponto da parte psicológica do time. Foi feita novamente a pergunta para o Marcos Braz da questão do psicólogo. Braz, não acha, não foi com essas palavras, mas é basicamente isso, você não acha necessário ter um psicólogo para esse time? Ter um mental coach, principalmente por conta da questão
do Andreas Pereira que é nítido, gente. É claro, é evidente que o cara, ele tá abatido mentalmente em campo, ele perde bolas assim, absurdas, que ele não perdia antes. Eu não sou favorável à contratação dele, mas já que contratou, vocês não podem simplesmente pegar, ó, joga aí. O cara tá abalado psicologicamente, tá claro, perdendo bola boba no jogo de ontem, no meio de campo contra o Vasco, gente. E aí a torcida perde a paciência, vai o cara e o cara fica mais abalado ainda. E aí foi feita essa pergunta do psicólogo. Ele falou, ó, nas categorias de base tem psicólogo, né? Ou seja, já é um claro sinal que pro profissional do Flamengo não tem esse profissional. Pro elenco profissional do Flamengo não tem. Disseram, né, tanto o Braz, tanto o Spindle, que tem o psicólogo para situações específicas lá no Flamengo. Ah, tal jogador quer se consultar com o psicólogo. Aí eles dão um jeito lá e arrumam um profissional pro jogador. Mas no dia a dia, esta gestão do Flamengo não vê a necessidade desse psicólogo, muito menos vê a necessidade de um mental coach, que era o Evandro Mota, na época lá, que trabalhava com o Jorge Jesus, e por isso que, não só por isso, né, o time jogava pra cacete também, mas se vocês terem, vou citar exemplos aqui pra vocês. Aquele time do Mr. Jorge Jesus era bom pra cacete, mas saiu perdendo em vários jogos. Saiu perdendo contra o Fortaleza lá no Nordeste, gol do Reinier, virada no Flamengo. Saiu perdendo, entendeu? Contra o Bahia, no Maracanã. 1-0 Bahia, o Flamengo vira. 3-1 no segundo turno no Maracanã. O primeiro perdeu de 3-0. O Flamengo saiu perdendo na final da Copa Libertadores da América, meus amigos. Ou vocês não lembram disso? 1-0 River Plate, um jogo mental, um jogo mesmo que o time vai, não consegue, o goleiro defende, coisa e tal. Pum! 2-1 Flamengo, o Flamengo vira o jogo pra cima da equipe do River Plate. Tem vários outros exemplos que aquele time virou o jogo, mas virava jogo. O time do Flamengo virava jogo pra cacete, porque o time tinha um mental absurdo. O time tinha uma parte psicológica absurda, tinha uma confiança surreal. Não vou dar todo o mérito a ele, mas parte dessa situação mental daquele time de 2019 era do Evandro Mota, que era da equipe de profissionais do Jorge Jesus, que era o mental coach no time do Jorge Jesus. E hoje o Flamengo não tem esse profissional. Não estou dizendo que vai botar o cara lá e o Flamengo vai virar um Manchester City. Não é isso. Mas é, cara, um time como o Flamengo, ele precisa ter esse profissional. Olha a estrutura que o Flamengo tem, gente. E aí o Braz, ele meio que bota, não, porque na categoria de base tem o tal do... Na categoria de base tem o psicólogo, eu não sou contra psicólogo, não sei o quê. E aí, boa parte das pessoas ficam revoltadas no Twitter com o Braz. Como, por exemplo, aqui o Matheus Flá. Aqui, Matheus Flá, olha o que ele fala aqui. O Marcos Braz não vai entender nunca. A questão não é o médico, que ele falou que quem disse ter necessidade de psicólogo no dia a dia do Flamengo é o médico. O Braz falou isso na entrevista coletiva. E aí, a questão não é o médico, é um psicólogo, um profissional que trabalha na área do futebol, que tem a capacidade de trabalhar o mental dos jogadores em relação ao campo. É um mental coach dentro dessa área. E outra, não é só por causa disso que o Flamengo vai começar a ganhar tudo. Não é esse peso que tem que ser dado. Mas isso ajuda e ajuda e muito, e é um complemento positivo para várias situações durante a temporada. Isso que deveria ser visto. Concordo com o Matheus Flá, que tuitou isso aí lá no Twitter. Concordo tremendamente com ele. E a gente vê um jogador como o Andreas Pereira, que o Flamengo vai gastar 60 milhões de reais e que tá aí, né? Abalado psicologicamente, que não consegue acertar nem mais um chute. O cara chutava toda hora. Você não vê isso no jogo, não, gente? O cara toda hora chutava de fora da área, bola no travessão, o goleiro defendia, fazia gol de falta, depois não sei quanto tempo, golaço. Agora não tem mais isso, né? E fazia isso em jogos mais difíceis, né? Em jogos de Libertadores, em jogos de Brasileiro. No Carioca, o cara tá entrando na pele de jogador do Madureira outro dia, gente. E ninguém vê isso, mas beleza. O Braz também comentou a situação do Andreas Pereira. Ele disse, eu não vou falar sobre ele, mas não vou perder a oportunidade de falar que quando fomos contratar o Gerson,
havia questionamento sobre o preço. O Rodrigo Caio foi desdenhado pela imprensa paulista. Essas interpretações são normais e subjetivas. Desculpa, Braz, não existe você comparar o Andreas Pereira com o Gerson. Tudo bem? Tinha pessoas dizendo, é o Gerson, porque realmente na época do Fluminense o Gerson andava em campo, às vezes era meio desconexo do jogo. Outra coisa é um cara dar um mole na final da Libertadores e aí segue dando vários moles durante os jogos desse ano, muito por conta da parte psicológica, e você comparar com o Gerson, né? Desculpa, mas eu discordo de você, Braz, não existe esse tipo de comparação. Mas beleza. Foi perguntado ao Spindle sobre a situação do Matheus França. Surgiu a informação aí ontem do Mauro Santana de que o Real Madrid estava preparando uma proposta para a contratação do Matheus França. O Spindle falou, não teve contato do Real Madrid com o Flamengo pelo Matheus França. Mas aí disseram que estão preparando a proposta ainda. Ou seja, a notícia deve ter vindo lá da Espanha, lá do Real Madrid. Então não tem papel timbrado de fato ainda. Pode ser que daqui a pouco já tenha, né? O Real Madrid faça essa proposta aí para a contratação desse jogador. Foi perguntado ao Braz sobre o Léo Pereira. Marcos Braz, e o Léo Pereira? Vai sair do Flamengo? E a proposta lá do Cruz Azul? Por que vocês não aceitaram? O Braz falou, as propostas do Léo Pereira são amplamente divulgadas antes de chegar a gente. Complicado. É do jogo. Então, assim, será que ele tá jogando pro empresário? Falando que o empresário tá vazando as coisas? Falou que o Léo é um excelente cara também no dia a dia do Flamengo, tem uma boa relação com o Léo Pereira, enfim, botou panos quentes aí nessa situação do Léo Pereira, mas no momento não tem nenhuma proposta de sair do Léo Pereira. Foi perguntado do Vidal. E aí, Marco Braz? O Vidal tá aí, ó. Falando em entrevista no Chile, que quer jogar no Flamengo, o Flamengo não vai atrás. E ele falou, olha, agradecemos o carinho do Vidal pelo Flamengo, mas hoje não tem absolutamente nada. E assim, tem muita gente dizendo que o Vidal tá usando o Flamengo. Ele fala isso para ganhar engajamento, mas chega na hora H, ele não quer conversar, ele quer continuar na Europa, porque isso, porque aquilo. Enfim, também não respondeu muita coisa aí sobre o Arturo Vidal. Foi basicamente isso. Aí foi perguntado também sobre quais posições que o Flamengo busca contratar ainda. Ele desconversou, falou que não vai entrar nesse tema. A gente sabe que é goleiro, meio campo, né? E ele quer um atacante também. Todos os pedidos, essas posições foram pedidos pelo Paulo Sousa. Inclusive a gente vai comentar sobre contratação nesse vídeo ainda. Então segura a onda aí, tá, meu querido? Agora a gente vai estar comentando uma notícia que saiu agora há pouco. Tô gravando esse vídeo aqui 5 horas da tarde e saiu às 4h30 da tarde. Ó, tá quentinho o pão da padaria pra vocês aí. Palácio do Planalto já tem plano definido para colocar Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, na presidência da Petrobras, né? A informação é do jornal O Globo, tá? Jornalista Malu Gaspar que traz essa notícia aí. Então, Rodolfo Landim, segundo o jornal O Globo, deve sim se tornar presidente da petrolífera da Petrobras, né? Da estatal Petrobras. E aí fica a dúvida, será que vai permanecer no Flamengo? Será que vai sair do Flamengo? Vai conseguir lidar com a Petrobras? Vai conseguir lidar com a presidência do Flamengo? Já temos um VP que é vereador e ao mesmo tempo é VP também. Foi perguntado também, né? O Caio Mota perguntou essa situação da Alerj pro Marcos Braz, se ele receberia mais um cargo lá, ele desconversou também, né? Enfim, vamos aguardar as próximas cenas aí do Landim. Vamos estar passando pro próximo assunto. Mengão fechou mais uma parceria, meu querido. Tá aqui, ó. O Flamengo fechou a parceria com o aplicativo KM Solidário e para cada quilômetro percorrido pelos atletas em campo no domingo, serão doados R$50 para a Gerando Falcões, instituição sem fins lucrativos. Ao fim da partida, a equipe de análise passará o relatório com os dados. Então tá aí, né, o Flamengo realizando ações solidárias aí mais uma vez, né? O
departamento lá de responsabilidade social do Flamengo agindo, né? Tem que agir mesmo, o Flamengo é um clube social, tem que fazer pela sociedade, tá? Vamos estar falando sobre contratações, vamos falar agora sobre o goleiro Santos, sempre Santos, meus amigos, como fala o narrador João Guilherme, né? Recentemente surgiu a notícia do Diogo Dantas, do jornal o Globo, dizendo que o Flamengo havia desistido da contratação dele. No entanto, o jornalista Vene Casagrande, do jornal O Dia, traz um contraponto em relação a essa notícia do Diogo. E tá aqui. O Flamengo avisou ao Atlético Paranaense e aos empresários do goleiro Santos que aceita sim pagar 2,5 milhões de euros, o que dá mais ou menos 14 milhões de reais, pelo goleiro do Atlético do Paraná. O Santos já tem tempo de contrato e salários acertados com o Flamengo. O mesmo pedirá ao Atlético para ser vendido ao clube carioca, ao rubro-negro carioca. Inclusive foi perguntado sobre o Santos também para o Braz na coletiva, ele desconversou, falou que não tem nada. A gente sabe também que às vezes tem, o cara fala que não tem, tudo bem, é trabalho dele, ele tem que desconversar, certo? Não pode soltar tudo também, né, meus amigos? Enfim, falou aí sobre a situação do Santos, sempre Santos. E tem mais, hein? Aqui, segundo o Vene, Santos quer expor ao Atlético Paranaense o seu desejo de ir para o Flamengo. O jogador revelou aos empresários que irá ficar muito triste se o negócio não for fechado. Santos entende que pode ir para a Copa se fizer uma boa temporada no Flamengo. Então o cara quer vir para o Flamengo, meus amigos. O cara quer vir. Não sei se seria a melhor contratação. Eu não contrataria o Santos, tá? Até comemorei, de certa forma, quando surgiu a notícia aí de que o Flamengo havia desistido da contratação dele. Vou ser bem sincero com vocês, mas o cara tá fazendo força aí, né, pro Atlético Paranaense aceitar a proposta do Flamengo e ele sair desse contrato com o Atlético e fechar um contrato com o Flamengo. Aí faltariam duas posições, um meio-campo e um atacante pro Flamengo. Tá fechando aí os reforços pedidos pelo técnico português Paulo Souza. Meu querido, entra no meu grupo grátis. Vou deixar o link no comentário fixado no vídeo. Você clica no link e entra no meu grupo grátis. Lá vai ter sorteio de manto sagrado. Lá a gente vai bater um papo, tá um contato mais próximo. Então, link aqui no comentário fixado. Clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, me segue no Instagram também, Mengão.melhor. Beijão pra todos vocês. Valeu, galera. Saudações brunegras.